E aí galerinha, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, que tenham entendido o último conteúdo. Hoje a gente vai continuar, certo? Vamos falar sobre frações equivalentes. O que são frações equivalentes, gente? São frações que representam a mesma parte do inteiro. Ou seja, elas valem a mesma parte, a mesma quantidade. Só que são escritas de formas diferentes. Por exemplo, aqui ó, eu tenho uma barra de chocolate. Aí eu parti na metade. Então, eu tenho 1,5 da barra de chocolate. Agora vamos supor que a mesma barra de chocolate, agora eu parti em 4 pedaços. E comi 2 pedacinhos desse. Então, representa 2/4 da barra de chocolate. 2/4. Agora imagina essa mesma barra de chocolate, eu parti ela em 6 pedaços. E comi 3 pedacinhos dela. Ela vai equivaler a 3/6. 3/6. Porém, elas são frações diferentes, mas elas valem a mesma quantidade. Ela vale esse pedaço aqui, ó. Certo? Elas valem a mesma parte. Essas frações que são equivalentes, elas são chamadas de frações equivalentes porque elas representam a mesma parte, certo? O conjunto de todas as frações equivalentes é chamado de classe de equivalência. Por exemplo, qual é a classe de equivalência da fração 1/2? 1/2. Então, a classe de equivalência dela são todas as frações que são equivalentes a ela. Então, todas as frações que são equivalentes a 1/2 é 1/2, é 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 e assim vai. Só como é que sabe? Como é que o senhor descobriu aí? É só você pegar a fração, gente, e multiplicar ela, tanto o numerador pelo numerador e o denominador pelos números, ó. 1/2 vezes 1. Aí fica 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 1 dá 2. Por 2, se for multiplicar por 2, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2, 4. Por 3, ó. 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 3 dá 6. E assim vai. Por 4. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Por 5. 1 vezes 5 dá 5. 2 vezes 5 dá 10. E assim vai. Qual seria a próxima fração aqui? É só multiplicar por 6. Qual seria? 1 vezes 6, 6. E 2 vezes 6, 12. E assim vai. Infinito. Então, se a questão pedida é a classe de equivalência de 2/3. Então, você vai procurar e fazer a classe de equivalência dela. Então, é só você pegar e vai multiplicando. Vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, nanana. Depende de quantas a questão pedir. Se ela pedir 5 frações equivalentes, aí você multiplica por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Se pedir 6, aí você multiplica por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 e assim vai. Certo? Então vamos determinar a classe de equivalência aqui de 2/3. Então é só sair multiplicando a fração por 1, por 2, nanana. Então por 1 vai ser 2/3, né? Não vai mudar. Agora vamos ser a segunda. Qual vai ser a segunda? A segunda eu multiplico por 2. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Eu multiplico sempre o numerador e o denominador. Qual vai ser a próxima? Vamos lá. Vezes 3. Então eu vou pegar o numerador e multiplicar por 3. 2 vezes 3 dá. Acorde essa menina aí. Dá 6. E 3 vezes 3, 9. E assim vai. Se eu pedir mais uma, eu multiplico por quanto? Por 4. 4 vezes 2 dá 8. Sempre numerador. 4 vezes 3, 12. E sempre denominador. E assim vai, gente. Por 5, por 6, por 7, por... até infinito. Qual seria então a classe de equivalência do 3/10? Só sair multiplicando. Então, primeiro sempre é ele mesmo, né? 3 vezes 1 dá 3, 10 vezes 1 dá 10. Aí eu vou multiplicando por 2.
3 vezes 2, 6. 3 vezes 3 vezes 2, 6. 10 vezes 2, 20. Agora vou multiplicar de novo por 3. Sempre é a fração, a primeira, viu, gente? Não é essas aqui, não. 3 vezes 3, 9. 10 vezes 3, 30. E assim vai, por 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 10, 40. E assim vai. Se fosse por 5, 5 vezes 3, 15. 5 vezes 10, 50. Então, tudo isso aqui, gente, são classes de equivalência. Elas são infinitas. E todas essas frações, uma é equivalente à outra. Ou seja, elas valem a mesma coisa. Valem a mesma quantidade. Simplificação. E o que seria a simplificação? Atenção nessa parte de simplificação que vocês vão usar muito na vida de vocês. Simplificar, gente, uma fração é você dividir a fração até ela se tornar irredutível. Ou seja, até você não conseguir mais dividir ela por nenhum número. No caso, quando a gente divide, essa divisão tem que ser pelo mesmo número, tanto no numerador quanto no denominador. Por exemplo, aqui eu tenho 10 sobre 20. Então, 10 20avos. Eu preciso simplificá-la. Para simplificar, eu tenho que dividir ela pelos mesmos números, né? Tanto o numerador quanto o denominador. No caso, como os dois são números pares, eu posso dividir por 2. Lembra de divisibilidade? Então, vou dividir por 2. 10 dividido para 2 dá 5. E 20 dividido para 2 dá 10. Entendeu? Ó, dividi 10 por 2 que deu 5 e 20 por 2 que deu 10. Estou fazendo divisão, estou simplificando. Ainda dá para dividir? Aí você tem que saber de regra de divisibilidade. No caso ainda dá, por que ainda dá? Por que ainda dá? Porque o 5 é divisível por 5 e o 10 também é divisível por 5. Então eu vou aqui, ó, dividir por 5. Esse tracinho aqui significa que eu estou fazendo uma divisão. Então, 5 dividido por 5 dá 1. E 10 dividido por 5 dá 2. E agora dá para dividir? Agora não dá mais. Agora ela é irredutível, porque 1 só dá por 1 e 2 só dá por 2. E quando você faz a divisão, né, da simplificação, tem que ser o mesmo número para o numerador e denominador. Aqui no caso, gente, se eu quisesse dividir logo por 10, eu podia. Só que aí depende de você. Ah, vou logo por 10. 10 por 10 dá 1. 20 por 10 dá 2. Podia também. Certo? Vai depender da sua capacidade mesmo de identificar o número. Pode ser de pouquinho em pouquinho ou pode ser logo de uma vez. Só que aí você tem que, com o tempo você vai fazendo já direto. Agora vamos para esse segundo exemplo. 4 sobre 6. 4 sextos. Eu vou dividir por que valor? Por 2, porque são números pares. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, ó, 2 sobre 3 não dá para dividir mais, porque 2 só dá por 2 e 3 só dá por 3. Então, se tornaram irredutíveis. Então, são primos entre si. Então, a simplificação de 4 sextos é 2 terços. No caso, elas duas são frações equivalentes, ó. 2 terços, 4 sextos. São exemplos. Agora vamos aqui. 12 sobre 20avos. Né? 12 20avos. Então, como elas são pares, eu vou por 2. São números pares, eu vou logo por 2. 12 dividido por 2, 6. 20 dividido por 2, 10. Olha, ainda consigo fazer divisão aqui porque são números pares ainda. Então, vou por 2 de novo. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Agora, ó, 3 só dá por 3 e 5 só dá por 5. Então, não tem mais nenhuma divisão que eu possa fazer aqui. Se tornou irredutível. Ou seja, a simplificação de 12 20avos é 3 quintos. Então, essas três aqui são tudo equivalentes. Então, quando eu faço a simplificação, gente, é como se eu estivesse fazendo o caminho inverso da classe de equivalência. Eu vou fazendo divisão até ela ser a menor possível. Até ela ser irredutível. Até eu não conseguir mais dividir. Certo? Qualquer coisa, gente, dúvida, podem falar comigo. Assistam o vídeo novamente se tiverem dúvida. Quando estiverem fazendo as atividades, vão fazendo e olhando o vídeo para tirar as dúvidas, certo? As atividades vai ficar no Classroom junto com o conteúdo. Eu espero que vocês tenham entendido.
Não se esqueçam de dar presença aí nos comentários. E é isso aí. Beijo, beijo, amo vocês.